Olá, meus queridos irmãos, um feliz sábado. Tudo bem com vocês? Que bom poder falar com vocês nesta ocasião. Estamos aí a alguns milhares de quilômetros, separados pelo Oceano Atlântico, vocês na Holanda, eu aqui no Brasil, mas estamos perto, porque a tecnologia nos aproxima e eu gostaria de agradecer ao pastor Tiago, que me estendeu o convite, para estarmos juntos compartilhando a palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Eleazar. Eu sou pastor no distrito do Inácio Barbosa, na cidade de Aracaju, e fico muito feliz em poder estudar a Bíblia com vocês. Eu tenho duas filhas lindas, a Haná e a Isabela, e sou casado com a Gisele. Portanto, apresentada aí a minha família, vamos então estudar a palavra do Senhor, mas antes gostaria de fazer uma oração com você. Querido Deus, nós vamos abrir a Tua palavra neste momento para estudarmos. Pedimos a orientação do Teu Espírito Santo para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Salva-nos, Senhor, guarda-nos e proteja-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos estudar hoje está no livro de Lucas, no capítulo 8. Nós temos um relato de duas histórias, duas pessoas diferentes que são encontradas por Jesus Cristo. Elas têm como ponto comum na história delas a pessoa de Jesus Cristo. A partir do versículo 40 do capítulo 8 do livro de Lucas, nós lemos o seguinte: E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à beira da morte. Preste atenção neste detalhe que Lucas traz para essa história. A menina dele tinha 12 anos. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos seus haveres e por nenhum modo pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque eu conheci que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro, Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Duas pessoas, duas histórias. Eu gostaria de estudar com vocês um pouco mais os detalhes dessas duas histórias que são fantásticas. Nós temos aqui a história de Jairo. Quem era Jairo? Jairo não era um homem comum, não era um homem simples. A Bíblia relata ele como um príncipe da sinagoga. E para que você fosse príncipe da sinagoga naquela época, era necessário que você tivesse muito conhecimento. Era necessário que você fosse, quem sabe, um rabi, um fariseu, um saduceu, alguém que tivesse passado pelas escolas rabínicas da época, como Hillel, Shammai. Eram as duas escolas, por exemplo, como se fossem as faculdades de teologia da época. Para você se tornar um fariseu, era necessário que você tivesse o Pentateuco de cor na cabeça. Você precisava ter um conhecimento muito profundo da Torá, do Antigo Testamento como um todo, a Tanar. Era muito importante que um judeu conhecesse todas as regras, todas as leis, todas as nuances da palavra de Deus, que era o Antigo Testamento. Portanto, Jairo não era uma pessoa simples, não era uma pessoa comum, porque ser um príncipe na sinagoga era como ser um líder político e religioso. Numa época em que a política e a religião se misturavam dentro da sociedade judaica, ser um líder religioso era também ser um líder político. As pessoas consultavam Jairo para as demandas do dia a dia. Jairo era respeitadíssimo, era um homem que as pessoas olhavam com admiração.
Mas acontece que, muito provavelmente, ou Jairo ou sua esposa tivessem algum tipo de problema para ter filhos. E por que que eu entendo assim? Veja, o texto diz que ele tinha uma única filha, no verso 42 diz, uma única filha. Não era comum as pessoas terem um único filho ou uma única filha. Era muito comum as pessoas terem vários filhos naquela época. Principalmente porque as pessoas aguardavam o Messias. Então, eles sempre queriam ter um filho homem, porque o Messias viria, então é importante ter vários filhos. As pessoas naquela época tinham 10, 12 filhos, e era muito comum, você encontra esse tipo de situação em vários relatos na Bíblia. Mas a Bíblia menciona que Jairo tinha apenas uma única filha. Muito provavelmente essa menina era fruto de um milagre. Provavelmente ou sua esposa ou ele fossem estéreis. E agora ele, clamando a Deus, Deus concede um presente, uma única filha. Muito provavelmente, portanto, essa menina era fruto de um milagre, de muitas orações. Nós não temos isso de maneira muito clara, de maneira explícita, escrita na Bíblia, mas nós podemos fazer inferências. Não era comum uma pessoa ter um filho só, ou uma filha só. Jairo recebeu este presente de Deus há 12 anos atrás. A alegria chegou à vida dele, a alegria chegou àquela casa, a felicidade, tanto que eles esperavam, agora eles tinham uma filha. Era tudo na vida de Jairo e sua esposa. Mas 12 anos se passaram e numa determinada manhã, Jairo percebeu que a sua filha não estava bem e ela ia de mal a pior. E ela estava adoecendo continuamente e o quadro estava se agravando. Mas Jairo era um homem que tinha muitas posses, era um homem que tinha muito dinheiro e muito provavelmente ele consultou os melhores médicos da época. Não? Doutor fulano, aquele doutor muito conhecido, aquele doutor que é famoso, o melhor médico da... Vem à minha casa, por favor. A minha filha está passando por um momento difícil e o médico fez tudo que podia. Quem sabe a junta médica ali, vários, para analisar o caso, descobrir qual era o problema da filha de Jairo. E ninguém sabia, ninguém tinha cura. Jairo então escuta que Jesus de Nazaré estava passando em sua cidade. Jesus de Nazaré estava passando por ali. Os fariseus, eles não suportavam Jesus. Eles não gostavam de Jesus. Buscar a ajuda de Jesus, talvez, para Jairo fosse a última coisa. Até porque, como as pessoas o veriam, todos sabiam que os fariseus e Jesus não se davam. As pessoas sabiam que os fariseus não gostavam de Jesus. Eles tinham ciúmes de Jesus. Mas Jairo não estava nem aí. Ele não estava nem aí para a opinião popular. Ele não estava nem aí para o que os próprios colegas iriam falar. Os outros fariseus iriam dizer. Ele só queria que a sua filha vivesse. E Jairo sai desesperado atrás de Jesus. Havia uma grande multidão. Havia uma grande multidão. E agora nós vamos para outra história. Porque do lado de lá, no meio daquela multidão, achava-se uma mulher. Que na época em que Jairo ganhou o presente, na época que Jairo estava feliz, radiante com a sua esposa, recebeu um presente de Deus. Naquela época, a morte chegou para a vida daquela jovem. A tristeza, o desespero. Para um, a esperança, a alegria, o conforto. Para um, o regozijo, o presente. Para outro, a morte, a desesperança, o desespero, a tristeza, a doença, o infortúnio. Duas histórias contrastantes. E por que eu estou dizendo isso? O que é ter um problema de fluxo de sangue na época de Cristo? Para que você entenda melhor, você precisa voltar lá ao livro de Levíticos. E lá no livro de Levíticos, nós temos as diversas leis de Deus acerca da lepra, acerca da purificação, das pessoas que tinham as suas, a Bíblia chama, né, as suas imundícies. E lá no capítulo 15 vai falar sobre isso. Diz assim, olha, a partir do verso 3. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundície. Toda a cama em que se deitar e que tiver fluxo ficará imunda. Toda a coisa sobre que se assentar ficará imunda. E qualquer que tocar na cama lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. E quando você vai mais à frente, quando fala sobre a questão do fluxo sanguíneo mesmo, a menstruação da mulher, quando ela demorava mais do que o normal, diz no verso 19 assim, mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, período natural que a mulher fica menstruada.
e qualquer que tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação ficará imundo, e tudo o que ela se assentar será imundo, e qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará com água e ficará imundo até a tarde. E lá mais à frente vai dizer que se aquela mulher permanecer nesse estado, no verso 25 diz assim, também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo normal, né, da separação, ou quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Pastor, que texto forte. Por que havia isso? Claro, você tem que entender o contexto. Quando nós vamos para o antigo Israel, quando nós vamos para o deserto, nós precisamos entender que havia certas dificuldades que nós não temos hoje. O povo de Israel estava em tendas, acampados num lugar onde não havia uma cama, né, um quarto com a suíte, onde a mulher poderia se lavar, né, se higienizar. Não havia absorventes naquela época, e você sabe que o sangue ele é um agente contaminador. Para que o povo fosse preservado de doenças, Deus estabeleceu essas regras. Eles estavam num contexto bem específico. Claro, essas regras elas não se aplicam ao dia de hoje, onde nós temos a possibilidade de termos um banheiro no nosso próprio quarto, nós temos, as mulheres elas têm os absorventes descartáveis. Então, são contextos diferentes. Mas quando nós vamos à época de Cristo, essa era uma realidade. As pessoas ainda tinham estas leis muito vívidas. Agora imagine, aquela mulher, ela acorda e tem o período normal da sua separação, não é? Como a Bíblia chama. Passou o período, ela continua. Eu não sei se aquela jovem era casada, mas se ela foi casada, ela perdeu o seu casamento. Já imaginou não poder fazer a comida, não poder tocar em nada, não poder dormir na sua cama, e o marido, e não acaba isso nunca, mulher, e nunca acaba. Não poder abraçar os filhos, no que ela tocava, ficava imundo. Não poder abraçar ninguém, não poder encostar em nada. Tudo em que ela pegasse ficaria imundo. Imagina o desespero daquela mulher, tendo o seu fluxo de sangue constante. Muito provavelmente ela perde casamento, ela perde seus filhos, ela perde tudo. Mais que isso, a Bíblia diz que ela perdeu todo o seu dinheiro. Ela era uma mulher que tinha certas posses. E a Bíblia diz que ela gastou isso com os médicos da época. Eu fico imaginando, quem sabe, a vizinha dizendo, olha, vai no doutor fulano, ele é muito bom, ele é o melhor da região. E ela foi lá, caríssima consulta, pagou. Deu certo? Não, não deu. Ah, é porque esse médico eu ouvi dizer que ele não, o especialista mesmo é aquele, ó, ele é egípcio até. Eu fico imaginando aqui, né? Ele é egípcio, ele é muito bom, vá lá. E ela vai em um, ela vai no outro, ela vai aqui, ela vai acolá, ela toma os remédios que o povo indica para ela. As vizinhas sempre têm, né? Esses remédios caseiros. Ah, você faz um chá disso, faz um chá daquilo, vai ficar bom. E ela experimenta de tudo, ela toma de tudo, ela faz de tudo e nada adianta. Ela fica pobre. Talvez nos nossos dias o problema dela fosse solucionado. Talvez um mioma, uma consulta no ginecologista ajudaria. Mas naquela época não havia tecnologia. E aquela mulher estava fadada ao infortúnio de viver sozinha, de viver sem a companhia de ninguém. Ninguém encostava nela. Aquela mulher imunda, aquela mulher doente. 12 anos sangrando constantemente, aquela mulher já deveria estar à beira da morte. Muito provavelmente uma anemia aguda ou, quem sabe, uma leucemia. Eu sei que o quadro dela era muito grave, mas ela ouve falar que Jesus está na cidade. E ela então sai desesperada para encontrar-se com Jesus. Mas qual a surpresa? Uma grande multidão. Uma multidão que estava ali impedindo aquela mulher de ver Jesus. Ela não podia chegar perto dele por causa da multidão. Impressionante. Em outros relatos da Bíblia você vai encontrar a multidão neste mesmo processo. Bartimeu queria ver Jesus, mas a multidão mandava que ele se calasse. Zaqueu queria encontrar-se com Jesus, mas a multidão o impedia. Esta mulher queria ver Jesus, mas a multidão estava lá para impedir. Não encosta em mim, mulher. Imunda! Sai de perto! E aquela mulher vai, ela está ansiosa, ela precisa encontrar-se com Jesus, ela vai, olha, eu ouvi dizer que ele curou leproso, ele pode falar comigo, eu vou tentar. E eu fico imaginando a ânsia daquela mulher, passando por um, passando por outro, empurrando um, empurrando o outro, quando de repente ela percebe, a multidão parou. Nossa, o que foi? Ela observa, entre as pessoas da multidão, é Jairo.
Porque Jairo é famoso. Porque Jairo é conhecido. Porque Jairo é um homem respeitado. E para Jairo, as pessoas abrem alas. Ele é um príncipe da sinagoga. Ele não é aquela mulher desprezível, imunda. Não, era Jairo. E para Jairo as pessoas simplesmente paravam, abriam alas. Lá vem o príncipe. E Jairo vem, prostra-se aos pés de Cristo e diz: Senhor, se o Senhor puder, vem à minha casa. A minha filha está doente, está à beira da morte. E eu preciso que o Senhor vá lá. Eu fico aqui imaginando agora aquela mulher. E Jesus diz: eu vou à sua casa. E agora aquela mulher começa a pensar: ele não vai deixar de atender Jairo para me atender. Ele não vai deixar de atender o príncipe da sinagoga para atender uma mulher como eu. As esperanças daquela mulher agora estão esvaindo-se. Estão indo embora. Aquela mulher não tem mais esperança quase nenhuma. A tristeza toma conta do seu coração, o desespero toma conta do seu coração, mas num último lampejo de esperança, aquela mulher, ela imagina: se ele é tão poderoso, se ele é tão forte como dizem, se ele tem tanto poder, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pelo menos tocar nele. Acredito que vai dar certo. E aquela mulher faz o quê? Ela vai empurrando as pessoas com toda avidez e ela vai e de repente alguém empurra aquela mulher. Quando ela já está perto de Jesus, ela cai no chão. Ué, pastor, mas está escrito isso na Bíblia? Explicitamente não, mas implicitamente sim, porque diz: e ela tocou na orla de sua veste. Você sabe o que é a orla? É a parte inferior da túnica. Não é aqui, é lá embaixo. E se ela tocou na orla da veste é porque ela estava no chão. É porque ela estava caída. E ela tocou. E quando ela tocou, Jesus parou. E aí Jesus faz uma pergunta. Jesus fazia algumas perguntas que aparentemente não tinham sentido. Jesus chega, por exemplo, para um homem que está lá 38 anos deitado ali, paralítico, e Jesus pergunta: você quer ser curado? Claro, estou aqui para isso. Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, aí chama o cego, e ele vem: que queres que eu te faça? Bartimeu poderia até pensar: mas será que ele é o Messias mesmo? Por quê? Ele não sabe nem o que eu quero, eu sou cego, eu quero ver. As perguntas de Jesus não é porque ele não sabia, é porque ele gosta de ouvir. Ele queria ouvir dos seus filhos as suas petições. Quando nós oramos, não é porque Deus precisa saber o que nós precisamos. Não é porque Deus precisa saber aquilo que você sente. Não, Ele sabe. Ele conhece. Quando nós oramos é porque nós precisamos, não é porque Deus precisa. Quando nós falamos com Deus não é porque Ele precisa me ouvir, é porque eu preciso falar com Ele. E Jesus pergunta: quem me tocou? Pedro olha: Senhor, sério? Está todo mundo apertando o Senhor aí? O Senhor pergunta: quem me tocou? Todo mundo está te tocando. Eu mesmo já toquei o Senhor, todo mundo tocou. Não, Pedro. Alguém tocou em mim de uma maneira diferente. Querido, milhares de pessoas podem falar com Jesus, milhares de pessoas podem tocar Jesus, mas ele reconhece um toque de fé. Se você chega para Jesus com fé e toca nele com fé, ele vai saber. Tinha milhares, talvez, de pessoas ali, centenas de pessoas, mas ele conheceu o toque da fé. E Cristo parou. Eu fico imaginando Jairo, agoniado. Certo, Jesus, já tocou, mas vamos para minha casa. Jesus, calma, alguém me tocou, eu senti que saiu o poder de mim. E a Bíblia fala que aquela mulher, não podendo mais ocultar-se, tremendo, veja, a Bíblia diz que ela aproximou-se tremendo, verso 47. Não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. Ela estava tremendo porque havia um misto de agonia, de alegria e de medo ao mesmo tempo, que ele vai dizer, mas ao mesmo tempo ela sentiu, porque na hora que ela tocou, Hollywood não pode descrever o que aconteceu. O poder passou pelas mãos daquela mulher, ela sentiu que as coisas estavam diferentes, o fluxo de sangue estancou na mesma hora, a palidez, a cara da morte que estava nela fugiu, aquela mulher estava rosada, estava cheia de saúde, cheia de vida, e ela aproxima-se tremendo de Jesus, com medo talvez do que ele pudesse dizer. E aí Jesus pergunta: quem me tocou? E ela responde: Senhor, fui eu. Mas a Bíblia diz que ela declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. Ela não só disse assim: foi eu que toquei, fui eu quem toquei. Ela diz: não, Senhor, eu vou te explicar a causa por que eu toquei. E ela começa a contar a história, e vocês sabem, as mulheres, elas têm o poder de
de trazer detalhes, de riqueza de detalhes em suas histórias. Os homens, eles são mais diretos, você chega num lugar e pede uma informação para um homem, onde é que fica tal lugar? Ele diz, você vai aqui, vira 2 quadras, depois vira a terceira direita, chega lá. A mulher, ela vai dar com mais riquezas, ali tem um salão, mas não é lá não, vai mais à frente, aí tem uma escola, aí na esquina dessa escola tem um muro branco, você vira ali, elas sempre floreiam, não é? E isso é bonito, nós somos diferentes. E agora aquela mulher começou a contar, Senhor, há 12 anos atrás eu tive uma doença. Fui no doutor fulano, o senhor já ouviu falar nele? Pois é, fui lá, gastei tanto, depois eu fui, e ela foi contando a história, tomei uns remédios que as vizinhas me deram, e fiz isso, e fiz aquilo, perdi minha família, perdi meu marido, perdi meus filhos. A mulher contou a história, a Bíblia diz que ela contou a causa porque ela tocou. Ela contou a história toda. E eu fico imaginando, enquanto ela está contando, a agonia de Jairo. E essa hora que não passa, essa mulher que não para de falar, minha filha está doente. E aí Jesus diz para ela, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Aqui nós aprendemos uma lição preciosa na vida de Cristo. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não liga se a pessoa tem mais recursos, menos recursos, se é mulher ou se é homem, se tem mais poder financeiro ou se tem menos poder financeiro, se é príncipe da sinagoga ou uma mulher rejeitada. Para Cristo todos são iguais. E ele ouve atentamente aquela mulher. Quando Jesus disse, vá em paz, filha, a tua fé te salvou. Ela recebeu não somente a cura, mas a salvação. Chega alguém e diz, Jairo, pois não, sua filha morreu. Como assim? O doutor fulano lá acabou de dar o atestado, ela realmente não resistiu. Não precisa mais incomodar Jesus. É como se o tempo parasse, é como se o chão se abrisse, e agora Jairo está em desespero. Jesus ouviu e disse, Jairo, calma, creia e ela será salva. Veio um raio de esperança, porque Jairo agora imagina assim, não, quem sabe realmente o doutor não errou no diagnóstico, não é? Acho que ela não morreu, vamos então rápido, Jesus, dessa vez, sem parar, por favor. E agora Jesus vai, e quando chega lá, Jesus entra, tinha umas carpideiras. Quem eram as carpideiras? Eram as mulheres que eram pagas para chorar em funerais. E por que eu sei que eram carpideiras? Porque quando Jesus entra, ele diz, não chores, ela não está morta, mas está dormindo. E aí diz, e riam-se dele. Ora, no verso anterior, no verso 52, diz, todos choravam e pranteavam. E quando ele disse, não choreis, ela não está morta, está dormindo, e riam-se dele. Quer dizer, eram pessoas realmente que eram pagas ali apenas para chorar. Isso era muito comum naquela época. Eu fico imaginando, quem sabe, o médico. O médico. Com certeza havia um médico ali. Jairo tinha muito dinheiro. E quando Jesus entrou e disse, não precisa chorar, ela não está morta, ela está dormindo, eu fico pensando que o médico talvez começou a questionar. Mas como assim? Quer dizer que agora eu, que sou doutor, que estudei tantos anos, eu não sei agora nem identificar uma pessoa quando morre? Quer dizer que eu não sei verificar o pulso, eu não sei dizer se uma pessoa está morta ou não. Ah, quem é esse? Ele nem viu a menina e já está dizendo que ela está dormindo. Jesus entra. E Jesus então toca na menina. 2 coisas aconteceram com Jesus naquele dia que poderia tornar Jesus imundo. Primeiro, ele foi tocado por uma mulher com fluxo de sangue. E a lei de Levíticos dizia que em qualquer coisa ou pessoa que aquela pessoa com fluxo de sangue tocasse, ficaria imundo. E segundo, se você vai ao livro de Levítico também, diz que não se poderia tocar em morto. Quem tocasse no morto ficaria imundo também até a tarde. É impressionante. A mulher que tinha um fluxo de sangue toca em Jesus. Jesus não fica imundo, ela que fica limpa. Jesus toca na moça que estava morta. E Jesus não fica imundo, a moça ressuscita. Porque esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. E quando as pessoas com problemas tocam nele, não é ele que passa a ter problemas, as pessoas é que elas são curadas, elas são beneficiadas. Querido, entenda, se você tem problemas, leve-os a Cristo. Toque em Jesus com o toque da fé. E não se preocupe, isso não vai afetá-lo de maneira alguma. Vai afetar você. Você que sairá transformado. E agora Jesus toca naquela menina e diz, menina, levante-se. E a menina levanta, sabe por quê? Porque quando o Todo-Poderoso, quando Deus da vida fala, a morte, até a morte obedece. Quando Jesus diz, levante-se, não há poder neste mundo e nem no universo que seja contrário à palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo tem poder.
Jesus Cristo ordena e a menina se levanta. Quem estava falando não era qualquer um. Quem estava falando, menina, levante-se, foi o mesmo que disse, haja luz. Quem disse, menina, levante-se, foi o mesmo que criou o firmamento, que criou o céu, o sol, o universo inteiro, as bilhões de galáxias que existem, que sustenta tudo pelo seu poder. Foi Jesus Cristo, o dono do universo, quem disse, menina, levante-se. Ele, o Deus Todo-Poderoso. Como é que aquela menina poderia continuar deitada diante do Deus da vida? E ela se levanta. E Cristo então diz, dê alguma coisa para ela comer. Impressionante, porque Jesus ele se preocupa com as coisas mínimas, não? Ele poderia dizer assim, bom, agora que ela está em pé, vamos lá dar um banho, né? Estava morta. Não, dá uma comida. Coisas simples da vida o nosso Deus se preocupa. Queridos, eu quero concluir esta mensagem dizendo que este mesmo Jesus, este mesmo Deus poderoso, que fez estes dois milagres, duas histórias diferentes, vida e morte, tristeza de um lado, angústia, sofrimento, alegria do outro, para Jairo foi a vida, a alegria do nascimento da sua filha, mas 12 anos se passaram e agora as duas histórias se entrelaçam. Aquela mulher que já vinha 12 anos sofrendo e agora aquela menina que foi o motivo da alegria, o motivo do regozijo, o motivo de esperança para Jairo, agora é motivo de sua tristeza. E agora as duas histórias se cruzam. E qual é o elo unificante das duas histórias? Jesus Cristo. As duas histórias se encontram em Jesus. Eu não sei como foi que as duas famílias continuaram dali para frente. Eu não sei se Jairo se aproximou daquela mulher, eu não sei se eles começaram a conversar depois disso. Eu sei de uma coisa. Jesus Cristo entrou na vida daquelas duas famílias, eu poderia dizer, na vida daquela mulher e na vida de Jairo, e restaurou completamente. E não há nada neste mundo que Cristo não possa restaurar. Não existe problema que Ele não possa resolver. Não existe dificuldade que seja grande aos olhos do nosso Deus. Está você passando por um problema? Está você passando por alguma dificuldade? Seja ela familiar, seja ela com esta pandemia, seja ela de ordem emocional, o nosso Deus ele tem poder para curar, para salvar, para vivificar. Toque em Jesus pela fé. Toque nele e diga, Senhor, eu toco no Senhor pela fé. Responde a minha oração. Toque em Jesus e deixe Ele operar um milagre em sua vida. Se você já se sente morto, permita que Ele toque em você. E diga, levante-se e tenha certeza, ao som da voz de Jesus Cristo, ninguém, mesmo aquele que está morto, permanece assim. Vai se levantar, porque o nosso Deus é poderoso. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus grande e forte. Quais são os problemas que têm afrontado você? Quais são os problemas que têm chegado à sua vida? Entregue-os a Jesus e tenha convicção de que Ele há de abençoar você, de cuidar de você e restaurar você. Você acredita nisso? Então ore comigo neste momento. Querido Deus, duas histórias tão diferentes, Senhor. A história dessa mulher e a história de Jairo e sua filha. Uma que começa com a alegria, o milagre da vida para Jairo, a outra para aquela mulher, a tristeza, o desespero, a angústia, a doença. Mas 12 anos se passam, Senhor, e as duas histórias se encontram, e Jesus Cristo é o elo principal. Jesus Cristo é aquele que opera o milagre na vida destas duas famílias. Senhor, nós acreditamos que o nosso Deus ainda está disponível para fazer milagres por nós também, ainda hoje. E não há problemas que o Senhor não possa solucionar. Queremos entregar nossa vida em Tuas mãos. Eu oro neste momento por estes nossos irmãos que se encontram na Holanda. E cada um tem as suas limitações, cada um tem os seus problemas, alguns de ordem emocional, quem sabe familiar. Eu não conheço, Senhor, mas o Senhor sabe. E eu quero colocar, pela fé, a vida de cada um deles em Tuas mãos. Nós tocamos no Senhor pela fé neste momento, sabendo que vamos receber de Ti a cura. Seremos vivificados, Senhor. Abençoa-nos e nos dá um restante de dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que o grande Mestre e Salvador Jesus Cristo esteja ao teu lado constantemente. Um grande abraço.